chegamos hoje ao capítulo 10 deste maravilhoso livro de São Lucas, Atos dos Apóstolos de Jesus. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião de uma coorte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e continuamente orava ao Senhor Deus, teve uma visão claramente cerca da hora 9 do dia. Um anjo chegando e dizendo: Cornélio. Este, fitando nele os olhos, cheio de temor, perguntou: que é, Senhor? O anjo acrescentou: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a lembrança diante do Senhor Deus. Agora, envia homens a Jope e manda chamar o apóstolo Pedro. Este se encontra hospedado em casa de um curtidor chamado Simão, casa que fica junto do mar. Logo que o anjo se retirou, chamou a 2 dos seus domésticos e a um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Ao outro dia, seguindo eles o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu o apóstolo Pedro ao telhado para orar cerca da hora sexta. Então Pedro teve fome e quis comer. Mas enquanto lhe aprontavam a comida, veio-lhe um êxtase, ou seja, um transe. Pedro viu o céu aberto e viu descer um objeto como se fora uma grande toalha. Era baixado à terra pelas 4 pontas, e nela havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro prontamente replicou: de modo algum, Senhor. Jamais comi coisa alguma impura, imunda. Mas segunda vez a voz lhe ordenou: Pedro, ao que Deus purificou, não faças tu impuro ou imundo. Isto aconteceu por 3 vezes seguidas, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto o apóstolo Pedro estava consigo mesmo, perplexo sobre o que seria a visão que tinha tido, eis que os homens que haviam sido enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado o apóstolo Pedro. Enquanto Pedro estava meditando sobre aquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando de nada, porque eu os enviei. Descendo Pedro ao encontro dos homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que viestes aqui? Então eles disseram: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus,
tendo bom testemunho de toda a nação judaica, recebeu um aviso de Deus por meio de um santo anjo, que te mandasse chamar para sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pedro, portanto, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio Cornélio recebê-lo, e ajoelhando-se a seus pés o adorava. Mas Pedro o ergueu, dizendo: levanta-te, eu também sou um homem, como outro qualquer. Falando com ele, entrou e achou muitos reunidos e lhes falou. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu se juntar ou se chegar a um qualquer de outra nação. Todavia, Deus me mostrou que a ninguém chamasse impuro ou imundo. Por isso, sem objeção, vim logo que fui chamado. Pergunto, portanto, por que razão me mandaste chamar? Cornélio respondeu: faz agora 4 dias que eu estava orando, a hora 9, em minha casa. E eis que se apresentou diante de mim um varão de veste resplandecente, dizendo: Cornélio, tuas orações foram ouvidas, teus donativos foram lembrados na presença de Deus. Envia, pois, a Jope e chama o apóstolo Pedro. Este se encontra hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e tu fizeste muito bem em vir logo. Agora, pois, todos nós estamos aqui diante de Deus para ouvir tudo que te foi ordenado pelo Senhor. Pedro então começou a falar, dizendo: na verdade, reconheço que Deus não se deixa levar de preconceitos humanos, mas que em toda a nação, aquele que teme o Senhor Deus e faz o que é justo, este Deus aceita e abençoa. Esta é a mensagem que Deus enviou aos filhos de Israel, evangelizando-lhes a paz por meio de Cristo Jesus. E este é o Senhor de todos nós. Vós sabeis o que aconteceu por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, depois do batismo que pregou João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo que se fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando numa cruz. A esse Jesus, Deus ressuscitou ao terceiro dia e concedeu que ele se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus tinha antes escolhido, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu de entre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é o que por Deus tem sido constituído juiz de vivos e mortos. A ele
Todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Enquanto Pedro ainda falava, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E se admiraram todos os crentes que eram da circuncisão, quantos vieram com Pedro, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois os ouviam falar outras línguas, engrandecendo o Senhor Deus. Então o apóstolo Pedro perguntou: porventura pode alguém negar a água para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, o Cristo. Então todos lhe rogavam que se demorasse ali mais alguns dias. Em Cesareia não andava com o pessoal do Pedro apóstolo, porque era centurião de uma corte chamada Italiana. Mas, meu Deus do céu, era um homem temente a Deus, era um homem piedoso, era um verdadeiro legionário da boa vontade. Tanto que, por ter ele muito merecimento, vivia orando a Deus para se purificar e dava esmolas, palavra que eu não gosto muito de pronunciar, mas está escrito aí. Ninguém dá esmola coisa nenhuma, porque todo o dinheiro é de Deus. E dar esmolas com o dinheiro de Deus é fazer gentileza com o dinheiro dos outros. Esmola não, é muito pesado. Donativo, vá lá, um gol. Sabe lá o que é o Cornélio chutando em gol? É isso que é interessante. Pois bem, por ser piedoso, Deus o conhecia muito bem, mandou um anjo. Olha a tal história do anjo. Sempre que se fala em anjo, é um espírito de luz. Isso é muito importante. Então disse, olha, você manda 2 homens lá, a tal lugar, a casa de Simão, curtidor, a beira-mar, e mande chamar o apóstolo Pedro, porque você já tem merecimento para isso. Mas Pedro, como que pressentindo aquilo, teve a visão. Então, o que foi que aconteceu? Vejam bem que coisa interessante, para vocês verem que os fenômenos chamados espíritas não são espíritas coisa nenhuma, são fenômenos de Deus. Já existem desde o princípio do mundo, como a Bíblia está cheia deles desde Moisés, quando o próprio Moisés falava com Jeová, que Jeová coisa nenhuma, era Jesus e às vezes não era Jesus, era um dos emissários de Jesus. Pois bem, Pedro teve fome. Nessa hora os espíritos resolveram dar-lhe a lição, acabar com o preconceito de Pedro. Teve fome e quis comer. Prova que comer não é nenhuma vergonha. Vergonha é viver para comer. Não é isso? Não há gente gulosa na legião. Pois bem, então caiu em transe, veio-lhe um êxtase, isto é, ficou mediunizado, entrou em transe. E como tinha o dom da vidência quando era necessário, viu que o céu se abria e descia um objeto como se fosse uma grande toalha, que era baixada pelas 4 pontas, e nela havia de todos os quadrúpedes e répteis. E uma voz lhe dizendo: Pedro, levanta-se, mata e come.
Então Pedro respondeu: Senhor, de modo algum, jamais comi coisa alguma imunda, impura. De fato, eu sei que toda a carne que nós comemos é um pedaço de cadáver. Essa é que é verdade, se já morreu, é cadáver. Quem está comendo uma galinha, está comendo já um cadáver de galinha. Quem come boi, um bife, um filé, está comendo pedaço de cadáver, com alho, vinagre, sei mais lá o que vocês botam. Mas é cadáver. Todo mundo aí está comendo defunto e não sabe. E os açougueiros penduram aquelas costas de defunto e dizem: quem quer comprar mais caro ou mais barato, venha para cá. Olha, defunto de todo jeito. Perna de defunto, peito de defunto, cabeça de defunto, língua de defunto. Uma língua desse tamanho. Mas quando Deus quer, até a coisa impura fica limpa. Se Deus purifica, podem comer sem susto. Eis aí o grande segredo. Mas São Pedro ainda não entendeu bem a jogada. Até que vieram os dois emissários e ele compreendeu que, apesar da proibição do judeu falar com gente não judia, ele teria que ir ao Cornélio porque aquilo era da vontade de Deus. Olha aí a LBV. Tudo isso era a preparação da unificação dos cristãos, que são todas as criaturas do mundo. Judeu é cristão, o ateu é cristão, o positivista é cristão. Eles podem dizer que não são, mas são. Aí é que dá a graça. Então vejam bem. Qual foi a ordem que Jesus deu a São Paulo? Ir aos gentios. O que é que eu estou fazendo aqui desde 1949? Eu comecei nesse trabalho em 48 e ninguém faz um prédio sem antes fazer uma planta. Pois bem, a ordem recebida, Zaru, ir aos gentios. E eu estou levando o evangelho aos ateus, aos judeus, aos positivistas, livres pensadores, mostrando, à luz do novo mandamento, que todos os homens são eminentemente, evidentemente cristãos, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus, todos são criações divinas. Então viva a LBV, viva o PBV,